Uma coisa que vem acontecendo bem frequentemente, mensagens direct, né, que eu vou recebendo no meu direct, são pessoas falando que eu sou a favor de pais tóxicos, que constelações familiares, elas colocam a culpa do que tá passando um carro aqui, colocam a culpa do que os pais fizeram nos filhos. E é uma prática que não é simpática ou não tem compaixão dos filhos que tiveram pais tóxicos. Isso eu não sei de onde surgiu, né? E eu também sei que as acusações ou os comentários, né? Inclusive uma pessoa entrou no meu direct perguntando isso e respondeu, falou assim: eu quero ver como você vai se defender, né? Como se ela tivesse realmente numa posição de ataque, né? Como que eu vou me defender dessa minha tese, né? Dos pais. Minha tese, né? A gente estuda, né? Eu fiz... Tá passando outro carro aqui. Eu fiz pós-graduação, né? Em constelação familiar. Fiz mestrado em psicologia sistêmica, né? E as pessoas acham que a gente trabalha com achismos, né? Tá passando bastante carro aqui no momento, mas eu vou continuar gravando. As pessoas acham que a gente trabalha com achismos, com hipóteses, né? E constelação familiar, ela não teria sido aprovada pelo SUS, né? Não teria sido reconhecida pelos tribunais brasileiros, né? Como prática de reconciliação, né? E sempre lembrando, não sei se você sabe, a prática das constelações familiares busca a paz. E como que a gente pode entrar em paz com pais tóxicos? Constelação familiar e eu, né, que eu tô recebendo os ataques, assim dizer, né, porque as pessoas estão querendo saber como eu vou me defender, né, ela não apoia esse tipo de paternidade. Mudou aqui a câmera sozinha. Ela não apoia esse tipo de paternidade, né. O que a constelação familiar diz é que a gente precisa se conectar com um lugar de menos julgamento. Vamos colocar assim, ó. Meu pai bateu na minha mãe inúmeras vezes enquanto eu estava crescendo. E aí eu vou lá e essa história é da minha vida, ok? Porque as pessoas falam que constelação familiar também é só para pessoa que tem família... propaganda margarina, né, de margarina, né, de café da manhã de propaganda de margarina, né. Eu cresci num ambiente doméstico familiar, cercado de violência e alcoolismo, ou seja, pais tóxicos, e com meu pai batendo na minha mãe inúmeras vezes, né. Eu não sei ao certo quantas vezes foram, mas antes das constelações familiares, eu falava assim, ó, meu pai sempre batia na minha mãe, né. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que não se deve bater em uma mulher. Porque se eu vou lá e bato em uma mulher e eu julgo meu pai por ter feito errado, e aí eu vou lá e começo a falar assim, mas eu bati na minha esposa, porque foi o exemplo que eu tive em casa. E as constelações familiares não apoiam esse tipo de julgamento, esse tipo de vitimização, como, ai, coitadinho, ele não teve outra escolha, né? Porque todo consolo para uma vítima reforça sua não ação. Então, a constelação familiar, ela tem talvez essa fama de não ser compassiva, porque ela é empática à vida, ao sistema. Porque se eu escolho colocar a culpa no meu pai, pela minha responsabilidade de bater na minha esposa, eu não estou crescendo para o meu sistema, não estou crescendo para a vida. Então, quando eu olho para o meu pai e agradeço pela lição, sem julgamentos, sabendo que ele teve um custo por isso, que ele vai ter um custo por isso, só que esse custo não sou eu que vou cobrar, é uma história dele. Quando eu olho para minha mãe e vejo toda a dor que ela sofreu, né, tudo que ela passou, e também depois do divórcio deles, tudo aquilo que ela conquistou, né? Aí eu escolho poder fazer diferente. Não melhor, porque
Se eu resolvo me colocar num lugar de que a minha história foi terrível, eu não consigo crescer. Eu fico preso num papel de vítima, né, da minha própria história. E as constelações familiares falam que a nossa própria história é aquilo que mais nos potencializa. Então, hoje estou no meu lugar potencializado para poder falar de pais tóxicos. Eu hoje estou no meu lugar potencializado para poder olhar para as pessoas com compaixão, porém, sem mantê-las no lugar de vítima. Se ela escolher ficar culpando os pais pro resto da vida dela por tudo que aconteceu com ela, ela vai se manter no lugar de vítima. E não é isso que as constelações familiares propõem. As constelações familiares propõem o seu desenvolvimento a partir de tudo aquilo que acontece com você, sem a gente ficar preso a papéis de vítima. Teve uma cliente minha que passou comigo uma vez, né, que ela falou assim: minha mãe é tóxica. Quantos anos você tem? Tenho 34. Legal. E por que sua mãe é tóxica? Porque ela fica o dia inteiro atrás de mim, sempre criticando as coisas que eu tô fazendo, falando pra eu dar um rumo na minha vida e tudo mais. Falando que eu não tô fazendo as coisas direito. Ó, passou o barulho dos carros, agora o barulho do rio. Muitos barulhos aqui, né? Mas é bom. Tá, e daí? Por que você continua morando com ela? Quando a gente fica culpando os pais, rejeitando os pais, a gente fica preso e cria um ciclo vicioso, né? Um ciclo de vitimização que você não vai conseguir nunca sair do lugar. Então vai pra sua vida. Inclusive era uma constelação individual. Eu tinha um desenho de uma casinha, eu dei pra ela. Falei: sua mãe já te deu tudo que ela tinha. Já possibilitou todas as lições que você precisava. Inclusive, ela tá te dando alguns insights de como educar os seus filhos. Então vai pra sua vida, chegou a hora de você ir pra sua vida, né? Uma outra pessoa mandou mensagem aqui pra mim falando que os pais são ofensivos. Eu tenho certeza que a partir dessa dor que os pais causaram, que ela é uma pessoa muito agradável em todos os ambientes que ela frequenta, porque graças aos pais, ela aprendeu a tratar as pessoas de uma maneira amorosa. Graças ao meu pai, eu aprendi a tratar as mulheres de uma maneira amorosa. E graças à dor da minha mãe, eu posso olhar com compaixão para as mulheres que também já foram abusadas fisicamente, emocionalmente. Então, a gente sempre tem que olhar para a nossa história, para a nossa vida, como sendo uma oportunidade de crescimento, que o Bert Hellinger fala que uma semente nunca reclama do lugar que ela foi plantada. E se a gente fica nesse papel de vítima, a nossa semente não cresce para o nosso potencial. Então, nessa visão, não existem pais tóxicos. Existem pais adubo. Todo pai, toda mãe, toda história da sua vida é um adubo. E pensa assim: a merda é o melhor adubo que você pode ter para crescer na sua vida. Se você quiser ficar preso na merda, é uma escolha sua. Mas se você quiser se conectar com a força da sua vida, que é o que as constelações familiares propõem, vamos crescer juntos.